a violência política está sendo normalizada no Brasil. E se o candidato Pablo Marçal é a vítima mais recente desse fenômeno, Lula da Silva é o maior responsável por essa escalada do ódio. Lula da Silva normaliza a violência política ao afirmar que ditaduras não passam de narrativas de autoritarismo. Lula da Silva normaliza a violência política ao se referir a ditadores assassinos como amigos, como companheiros. O Lula da Silva normaliza a violência política ao tratar da mesma forma uma organização terrorista genocida e a democracia que é vítima desse terrorismo. O Lula da Silva normaliza a violência política ao revelar em entrevista oficial os seus desejos de vingança contra um senador da República. O Lula da Silva normaliza a violência política ao prestigiar no seu governo Sem Terra, movimento responsável por dezenas de ações criminosas de invasão e destruição de propriedades públicas e privadas. O Lula da Silva também normaliza a violência política ao declarar que certo tipo de gente tem que ser extirpada ou que um cidadão presumidamente inocente é um animal selvagem, não é um ser humano. E, finalmente, Lula da Silva normaliza a violência política extrema ao agradecer publicamente um reconhecido agressor denunciado por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e cruel. Que tanto Lula quanto Datena usam a mesma estratégia para normalizar a violência política que eles praticam ou que eles estimulam, a narrativa da defesa da honra. E para variar, as gargantas de aluguel estão se esgoelando na tentativa de relativizar uma violência que, além de antijurídica, é injustificável. Eu achei interessante como que o Lula é culpado dessa cadeirada que o Datena deu no Pablo Marçal, né? Essa relação de causa e efeito que o Caio construiu. É bastante curiosa, mas vamos ser sinceros. A violência política no Brasil, ela ocorre em todos os campos já há algum tempo. O Caio citou uma série de exemplos, mas eu posso citar outros. Tentou-se jogar uma bomba no aeroporto de Brasília. Eu acho que não foi o Lula que mandou. O dia 8 de janeiro, que aconteceu em Brasília, não foi o Lula que mandou. Um bolsonarista disparou e matou uma pessoa em Florianópolis, não foi o Lula que matou. Tá certo? Ou seja, vamos olhar a realidade sem paixão política e sem viés ideológico. Vamos tentar olhar? O que aconteceu nesse debate é inaceitável. Fosse numa quinta série do ensino fundamental, o diretor chamaria os pais e dizia, olha, estão suspensos. Não ia culpar o presidente da República, não ia culpar ninguém, estão suspensos. Ou seja, essa violência política que ocorre no Brasil, que atinge matizes ideológicos dos mais diversos, ela tem que ser analisada exatamente a partir da ótica do ódio, do nós contra eles, dos que disseminam a violência, dos que usam exclusivamente a ideia do vamos matar o adversário para não ter que dialogar com a mensagem, que preferem a arma sinceramente, ao coração. Esse tipo de política, ela no mundo gera consequências trágicas. Claro, eu não posso distorcer ideologicamente esse tipo de coisa, eu tenho que olhar a realidade como ela é. Infelizmente, o que acontece? Há pessoas que fazem política agredindo, há pessoas que fazem política provocando, há pessoas que querem se vitimizar. Claro. E há pessoas que não têm o comedimento, e pior comedimento, são tomadas de uma deslocada fúria, de uma alucinação, que vão para o ataque quando isso acontece. Então eu tenho o provocador e o agressor. Eu acho, sinceramente, é descabida a agressão que Datena fez, é crime, vai ter que ser processado, não tenho dúvida nenhuma. Agora, não posso concordar também com o nível de provocações que um candidato faz. Não estou falando que é crime o que ele fez, mas que não se aceita. Deixa de ser uma pessoa dizer assim, olha, você não é homem porque você não vem aqui. Que isso? São candidatos a prefeito de São Paulo, a maior cidade da América Latina. Isso não é digno. E o que mais me espanta é pessoas querendo passar o pano na cabeça de um ou de outro. Não pode, tem que ser execrado quem tem esse tipo de comportamento, como tem que ser punido quem pratica qualquer forma de violência comprovada perante a justiça, seguindo o devido processo legal. Eu não tenho, portanto, a menor dúvida que
ao se passar o pano na cabeça de um que provoca e de outro que a agride, eu estou normalizando a violência política no Brasil. É isto que normaliza. Quando eu tenho que dizer com todas as letras, candidato, o senhor não pode dizer em momento algum que o outro não é homem porque não lhe foi dar uma bofetada. Como eu também posso dizer, não tem cabimento, se eu pegar uma cadeira e dar uma cadeirada. Ou seja, esse tipo de coisa, quem tem que dizer somos nós que temos acesso aos meios de comunicação e você, telespectador e telespectadora, na hora do voto, na hora que você vai falar com seus amigos. É inaceitável que coisas desse tipo aconteçam. Ou seja, a política não pode ser tratada desta forma. Claro, não é porque, por exemplo, o Caio acha que o Lula foi culpado dessa situação que eu vou pegar uma cadeira e jogar na cabeça dele. Eu vou argumentar. Claro, vou dizer que, obviamente, eu acho que isso é um viés político-ideológico para explicar uma situação que acontece, infelizmente, no Brasil por força daqueles que defendem o ódio, por força daqueles que defendem o nós contra eles, por força daqueles que defendem a força bruta e não a razão. Tem gente que prefere a força dos músculos ao argumento, tem gente que prefere a agressão à argumentação séria. Tem gente que prefere a ofensa e chamar para briga do que efetivamente discutir proposta. Eu acho que esse tipo de coisa cabe ao eleitor botar fim. A justiça que apure os crimes e o eleitor fique atento a esse tipo de coisa. Pessoas que agem desta forma não merecem ter nenhum paninho passado sobre a sua cabeça, seja de um lado, seja do outro. Elas têm que ser execradas pelo cidadão, porque não é assim que alguém se credencia para dirigir a maior cidade do país. Não se trata de passar pano para candidato A ou candidato B, mas é impossível colocar essas duas figuras em equivalência moral. Existe um agressor e existe uma vítima da agressão. E a partir do momento que se estabelece, isso é ponto pacífico no debate, que nada justifica a violência, não há que se falar em culpar a vítima pelas provocações. Isso é simplesmente descabido, porque fere a premissa do debate, que foi aí, que é ponto pacífico entre os dois debatedores. Outra coisa, realmente eu agradeço aqui o ambiente de cortesia, o Zé nunca tirou nenhum tipo de objeto em minha direção, por enquanto pelo menos, mas ele já colocou algumas palavras na minha boca, inclusive de que eu estou culpando o Lula pelo acontecido. Não, o Lula é simplesmente o responsável pela escalada do ódio no debate público, e isso é mesmo. Eu dei inúmeros exemplos, inclusive de uma justificativa aí absolutamente abjeta de uma tentativa de homicídio, que ele disse que foi um ato em sua defesa e agradeceu o agressor publicamente pelo seu comportamento criminoso. Então, assim, eu debato completamente fundamentado em fatos. E, afinal de contas, estamos tratando o quê? Da normalização da violência política. Eu, se não me engano, dei 10 exemplos de como Lula da Silva faz isso. Porque a partir do momento que você chama um ditador de companheiro, que você fala que um regime autoritário, na verdade, não passa de uma narrativa, que você fica passando pano para juiz que se excede nas suas atribuições e censura os seus adversários políticos, quando isso acontece, aí, meu amigo, a violência política está normalizada. Por quê? Porque você reconhece a legitimidade da violência como método político. Eu não me lembro do Lula ter chamado de patriotas os que depredaram a Praça dos Três Poderes, não é? E nem faria isso, porque patriotas não foram. Portanto, eu acho que tentar dar um viés político, para dizer que é o Lula o responsável pela normalização política, francamente, eu acho que é extrapolar a realidade de uma forma tão evidente, tão clara, que existem situações que, infelizmente, banalizam a violência na política no Brasil há muito tempo. Pessoas que são assassinadas no passado, no presente, gente que deputado pegou e deu tiro no outro, governador do estado. Então, não vamos dizer que é o Lula que está fazendo isso. Isso é, infelizmente, uma raiz cultural histórica do Brasil. Eu acho que tentar buscar um viés por aí não bate com a realidade minimamente que o telespectador e a telespectadora conhecem. O que eu quero dizer, todavia, é que eu acho que o debate é importante. Nesse ponto eu concordo com o Caio, saber quem é quem. Né? Eu acho que é inaceitável alguém pegar uma cadeira e dar na cabeça de um candidato. Inaceitável. Mas também, um candidato que diz que vem para cá que você não é homem de me bater, eu não posso aceitar esse tipo de coisa. Esse tipo do machão que, vamos pro muque, vem aqui, pelo amor de Deus, isso querem ser prefeitos de São Paulo que joga a cadeira e o que chama, vamos sair no muque?
Ora, por favor, isso para mim e mais ainda, duas situações que pegam esse outro candidato, ele pega e durante a semana pediu desculpas para o outro, para criar um clima, talvez, para pegá-lo de surpresa. E depois, na ambulância, vai filmando na ambulância para comparar a uma facada que o Jair Bolsonaro sofreu, ao assassinar, ao tiro. Por favor, isso chega a ser... ele já disse que trata os seus eleitores como pessoas um pouco abestalhadas. Está tratando de novo, ou seja, não é possível uma coisa dessa. Concordo, há um crime que tem que ser investigado da parte de um dos candidatos, mas do outro, do ponto de vista ético-político, é inaceitável se vitimizar com imagens, comparar com facada que o outro tomou, ou comparar com o tiro que o outro tomou, e fazer uma live, uma imagem diretamente da ambulância. Por favor, isso chega a ser ridículo, claro. E quem vai dar um basta nisso? O eleitor. Nós temos que dizer, como cidadãos e cidadãs, parem com esta palhaçada, parem com esta violência. Queremos debater ideias. Somos seres humanos, não somos animais provocadores ou animais agressores. Quem vai dizer isso é a sociedade. Espero que a sociedade brasileira diga desta vez em alto e bom som. Parem com isso.